Mateus 24, verso 1 até o 3, amém? Eu vou estar lendo o primeiro, a igreja o segundo, e assim a gente vai sucessivamente, amém? E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, disse: Não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá de tua vinda e do fim do mundo? Jesus respondendo disse: Acautelai-vos que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é necessário que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fome, pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio de dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão. Sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, e trair-se uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas que enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Vamos ler da igreja, verso 13. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Glória a Deus. Amém, Jesus. Restaurando-nos, o Senhor sabe Meu querido cada um, amado o Senhor Senhor conhece o Jesus, tem coração de cada um, a misericórdia sua necessidade. dessa Amém? minha vida, dessa minha Maravilhoso Deus. Deus, agradecemos, Pai, por essa oportunidade. meu pecado. Estamos mais uma vez na sua presença, na tua casa, para louvar e agradecer o teu santo nome. Senhor, agradecemos, Senhor, cada julgamento, e a tua igreja, que já vai tua graça, Senhor, do teu poder, ó Deus amado, da tua unção. Deus, porque o Senhor é Deus, esse povo que te agradeço, ó Senhor, Deus amado, ó Pai querido do céu, toque as suas corações. Deus, aqui vai, Senhor, sabedoria, Deus amado, meu querido, grande meu palavra, Pai porque querido. dizendo, Ó Senhor, amanhã é o seu próximo fala cada coração. Não nos deixe, Senhor, que não porque nos nem a mim ficar nos sem ama, sentir a presença do Teu porque Espírito Senhor, Santo. Em nome de Jesus, Pai, fica conosco. Assim eu te peço, te agradeço. porque eu sei que o Senhor sabe todas as coisas, conhece a minha vontade, o meu querer, meu Deus. Glória, quando eu passo nossos assentos, irmãos, quero convidar aqui nessa oportunidade para estar louvando o Senhor, para nós ofertarmos na casa do Senhor. Irmão Luciano, vem cá, irmão Luciano, louva o Senhor. Enquanto você louva, nós vamos ofertar na casa de Deus, irmãos. A oferta faz parte do nosso culto também, da nossa relação ao Senhor, Jesus. Glória a Deus. Deus é fiel. Graças a Deus. Amém. Sim. Sim. Graças a Deus. Vamos ver. Deitar? Sim. Enquanto para Jericó, É assim. Temos dois. o bom Jesus passava, o velho filho de Jacó, sem se cansar, amava. Jesus, ó Como é que é o filho nome dele? de Davi, tem compaixão de mim, Senhor. Jesus, ó filho de Davi, atende ao meu clamor. A multidão vendo clamar, se quieto lhe dizia, mas eles têm a escutar, mais forte
Jesus. Jesus, ó filho de Davi, atende ao meu clamor. Jesus então mandou chamar o cego que gritava e veio logo sem tardar, mas ainda assim clamava: Jesus, ó filho de Davi, tem compaixão de mim, Senhor. Jesus, ó filho de Davi, atende ao meu clamor. Jesus pergunta com prazer: que queres que eu te faça? Jesus, eu quero hoje ver o teu poder e graça. Jesus, ó filho de Davi, tem compaixão de mim, Senhor. Jesus, ó filho de Davi, atende ao meu clamor. Então Jesus lhe respondeu: vai a tua petição foi. E logo viu o Bartimeu, eu com Jesus louvou. Agradeço a oportunidade. Amém. Glória a Deus. Amém. O que queres que eu te faça? Então, o Senhor, Ele quer abençoar a gente essa noite. Amém. Meus irmãos, vamos estudar a palavra da Bíblia Sagrada no livro de Jó. Um livro antes do livro de Salmos, livro de Jó. Glória a Deus. No livro de Jó, vamos aprender aqui algumas lições com esse grande personagem que foi submetido a uma grande provação. Enquanto você abre o livro de Jó, eu quero agradecer a Deus pela vida do Danilo, da Fernanda e da Mariane. Deus abençoe a vida de vocês, viu? Obrigado. É uma alegria muito grande poder receber vocês aqui. Que o Senhor Jesus abençoe, viu? Também o Tiago. Deus abençoe o Tiago. O Lucas. Deus abençoa. Felipe. Deus abençoe o Felipe. Edmilson. Amém. Deus abençoe Edmilson. E Alexandra, é isso mesmo? Alexandre. Deus abençoe. Amém. Amém? Graças a Deus. Então vamos lá no livro de Jó. Capítulo 1, versículo 1. Livro de Jó. Os irmãos encontrou o livro de Jó, capítulo 1, versículo 1, amém? Permaneçam com sua Bíblia aberta. Diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E este era homem sincero, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. Amém, irmãos? Ok. O livro de Jó, ele está no meio da Bíblia Sagrada, mas a Bíblia, irmãos, ela não está em ordem cronológica. Por exemplo, não é que um livro foi escrito após o outro. Por exemplo, o livro de Jó foi o primeiro livro da Bíblia a ser escrito. No entanto, ele está no meio da Bíblia Sagrada. E Jó viveu antes de Abraão, patriarca. Mas é registrado, irmãos, a história deste ilustre servo de Deus. A Bíblia diz como um homem que passou uma das maiores provações na face dessa terra. Acredito que se algum de nós passasse o que Jó passou, é possível que nós teríamos titubeado na fé e no relacionamento com Deus, o sofrimento que Jó passou. Mas está escrito aqui na Bíblia para nos servir de exemplo, de forma que nós também, em algum momento de sofrimento da nossa vida, nós podemos também ter a mesma reação que Jó teve: não blasfemar e nem murmurar contra Deus.
Mas aqui, irmãos, nos primeiros versículos, nós vemos aqui qualidades que nós devemos extrair para a nossa vida. Por exemplo, se nós continuarmos lendo aqui, olha o versículo 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Olha as qualidades dele. E este homem era sincero. Ele falava a verdade, ele era verdadeiro, ele era um sincero. Ele era um homem reto. Uma pessoa reta, irmão, é que não desvia no seu caminho. É uma pessoa que uma hora está na direita, está na esquerda, uma hora serve a Deus. Ele era um homem reto nos seus caminhos. E temente a Deus. Ele temia a Deus. O que é temer a Deus, irmão? É uma pessoa que não escolhe o pecado. É uma pessoa que escolhe a obediência. E este era Jó. E desviava-se do mal. Além de temer a Deus também, Jó desviava das oportunidades do pecado. O cristão, irmão, também deve desviar-se da aparência do mal. Por exemplo, irmão, se alguma coisa ameaça o seu relacionamento com Deus, o que você tem que fazer? Você tem que correr. Você tem que fugir, porque a coisa mais sagrada que nós temos é o nosso relacionamento com Deus, que o Satanás quer roubar isso. Então, se você vê perigo, que alguma coisa possa ameaçar a tua vida espiritual e o seu relacionamento com Deus, a Bíblia diz que nós devemos desviar. Então, Jó era um homem sincero, um homem reto, um homem temente a Deus e um homem que desviava-se do mal. Essa era as qualidades de Jó. E se nós, irmãos, formos buscar, nós temos alguma qualidade dessa também? Porque o Espírito Santo de Deus que está em nós, ele vai gerar frutos. E o cristão, o servo de Deus, a serva do Senhor, precisa também ter essas qualidades. Precisa ser sincero, precisa ser uma pessoa reta. Precisamos temer a Deus e desviar-se do mal. Mas além dessas qualidades, a Bíblia vai dizer também no versículo número 2 que Jó tinha 10 filhos. Olha só, nasceram-lhe 7 filhas e 3 filhos. Aliás, nasceram 7 filhos e 3 filhas. Ele tinha 10 filhos. Além de ter essas qualidades, além de ter 10 filhos, Jó também era um homem rico, de maneira que a Bíblia diz que não havia ninguém como a ele no Oriente. O Oriente, eu entendo, irmãos, que aonde Jó vivia, no espaço do crescente fértil, vamos colocar ali hoje aquela região de Iraque, Dubai, aquele lugar onde existem os sheiks. Jó era tão rico que não tinha ninguém mais rico do que ele no Oriente. Tanto rico como fiel a Deus. Não havia homem semelhante a esse, de tal forma que ele fazia diferença. Mas a riqueza que Jó possuía não era o motivo da fidelidade dele com Deus. A fidelidade de Jó com Deus é porque ele amava a Deus acima de todas as coisas. Não porque Deus o enriqueceu, porque se você for ler os textos abaixo, você vai ver que o motivo de Jó ser rico, de ser abençoado, é porque Deus abençoou tudo que Jó possuía. Eu quero aqui abrir um parênteses, irmão, também. Talvez Deus não vai te enriquecer como enriqueceu Jó, mas eu quero dizer que Deus vai abençoar tudo que você possui, tudo que você tem. O pouco que você tem é abençoado pelo nosso Deus, aleluia. Glória a Deus. Talvez o pastor não tenha muita riqueza, não tenha nem a bicicleta para andar, mas a Bíblia diz que o que enriquece o homem é a bênção de Deus e não acrescenta dores. Talvez tenha um homem multimilionário, mas não tenha a bênção de Deus. Não estou dizendo que tem que ser rico, irmão, é pecado. Não quero comprar o Jó, era um homem rico, mas ele amava não as riquezas, ele amava o dono da riqueza, aleluia. Então, irmãos, tudo que você tem foi Deus que te deu e abençoou. Amém, Jesus. Senhor Jesus Cristo. Eu sinto a presença do Espírito Santo. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Amém, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, se você for ler aqui o texto, eu vou adiantar um pouco, só para entrar nessa área aqui. O próprio Satanás vai dizer para Deus: olha, Jó lógico que Jó é fiel, porque o Senhor abençoou ele, deu muita riqueza. Até o diabo reconheceu que tudo que Jó tinha vinha da mão do Deus Todo-Poderoso.
E como Deus abençoou Jó tanto, irmão, que olha só, olha o versículo 3. E era o seu gado 7.000 ovelhas e 3.000 camelos, e 500 juntas de boi, e 500 jumentas. Era também muitíssima gente ao seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos do Oriente. E iam seus filhos e faziam banquetes em casa de cada um no seu dia, e enviavam e convidavam as suas 3 irmãs, e comeram e beberam com eles. Preste atenção, além desse homem ser muito rico, ele tinha 10 filhos que se banqueteavam também. Uma coisa que eu quero desconfigurar aqui é que as pessoas pensam que esses banquetes que os filhos de Jó faziam eram banquetes profanos. Não eram, não. Não eram banquetes profanos. E os filhos também não significa que os filhos de Jó estavam desviados, não, porque eles gostavam de se reunir. Havia comunhão na família. É esse o ponto de vista que eu queria mostrar aqui, se tivesse toda a igreja. Mas o Espírito Santo está mudando um pouco a mensagem aqui. Eles se reuniam, se banqueteavam, havia unidade entre os irmãos. Que possa haver também unidade, irmão, entre os irmãos da sua casa. Amém. Glória a Deus. Que possa haver unidade entre os irmãos da igreja, porque nós somos uma família, um só corpo, cuja cabeça é o Senhor Cristo Jesus. Aleluia. Se houver, irmão, algum laço de separação que Satanás está tentando jogar na igreja, eu repreendo em nome do Senhor Jesus. Amém. Vai cair por terra e haverá. Amém, Jesus. Só que quando os filhos de Jó reuniam, o que Jó fazia? Tudo que era temente a Deus. Ele ia orar de madrugada. Ele pensava: ó, os meus filhos reuniram, não sei o que saiu na festa, então eu vou orar para os meus filhos, caso alguém tenha pecado contra Deus. Olha só o pensamento desse homem. Ele era um sacerdote, irmão. Por quê? Porque ele intercedia em favor da sua casa, ele intercedia em favor dos seus filhos. E eu trago uma palavra para você aqui, irmão. Aí os seus filhos estão em festa, talvez não seja festa sagrada, pode ser que seja uma festa mundana, mas você como pai, eu como pai, nunca deixe de orar pelos seus filhos, porque a oração de um pai, a oração de uma mãe é que vai colocar os filhos na presença do Senhor. Amém. Glória a Deus. Eu me lembro, Aleluia. quando eu era criança, eu sempre acordava de madrugada. Naquela época, irmão, as vigílias passavam à noite. Vocês lembram disso aí? Os irmãos que têm mais velho? Eu sou bom, mas eu era criança, eu lembro. Eu lembro de acordar 3, 4 horas da manhã na igreja, minha mãe comigo no braço, eu acordava assustado. Meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Minha mãe comigo no braço, orando. Valeu a pena. Aleluia! Glória a Deus. O seu filho não está no seu braço, mas o seu filho está no seu joelho. Amém. Não estou vendo meu filho no meu braço aqui, pastor. Não estou vendo meu filho na minha casa, mas fique tranquilo. Pastor, Jó orou pelos filhos, mas os filhos dele morreram. E aí, me explica isso. Eu te explico. Muita gente pensa que os filhos de Jó não ganhou a salvação. Isso é mentira, irmão. O Espírito Santo falou no meu coração hoje, eu estudando esse texto aqui. Eles se banqueteavam, mas não era banquete profano. Havia um pai que orava por eles. Sabe por que eles morreram? Porque foi o propósito de Deus. Não foi porque eles estavam fazendo coisa errada. E eu creio na salvação deles, por quê? Porque eles tinham um pai orando. Irmãos, o que eu vou falar aqui embaixo, pelo amor de Deus? Aonde tem um pai orando? Aonde tem uma mãe orando? O seu filho talvez não esteja aqui na casa do Senhor, mas o Senhor tem salvação para a vida dele. Eu Glória a creio. Deus. Amém, Jesus. Eu creio. Os filhos de Jó não estavam na oração com ele, mas estavam guardados pela oração do pai. Amém, Jesus. A morte dos meninos foi propósito de Deus. Os 10 morreram num dia só, porque a provação que Jó passou fazia parte do processo. Fazia parte do processo. O pai enterrou 10 filhos. Agora é duro mesmo, irmão. Olha só que duro. Um pai enterrar filho. O consenso é o quê? É o filho enterrar o pai. Mas vejam que a fé desse homem estava embasada. Não era na riqueza, também não era nos seus filhos. Agora, irmão, olha só que coisa interessante. Ele levantava de madrugada. Olha o versículo aqui, 5. Meu versículo 5. Sucedeu, pois que tendo decorrido o turno de dias e seus banquetes, enviava Jó e o santificava. Jó santificava os seus filhos. Sabe o que o Espírito Santo me disse ao meu coração? O pai que ora pelo filho santifica a vida dele também. Se os filhos de Jó estavam sendo santificados, eu creio que
salvos. Olha só, irmão. E se levantavam de madrugada e ofereciam holocausto segundo o número de cada um deles, porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Recebe essa palavra. Não ora para o seu filho só uma noite, não. Não ora para o seu filho só uma semana, não. Ora para o seu filho continuamente. Eu tenho orado pelo meu filho, eu tenho orado pelo seu filho. E a oração nunca vai morrer. A oração está diante de Deus. E o Senhor sabe como trabalhar na sua família. O Senhor sabe como trabalhar no seu filho, pastor. Eu já ouvi essa palavra mais de 10 vezes, mas eu estou aqui dando mais uma ênfase. Não deixe de orar pelo seu filho, pela sua filha, porque você não gerou filhos para perdição, você não gerou filhos para povoar o inferno, você gerou filhos para povoar o céu, e o Senhor tem compromisso com os seus filhos. Amém, Jesus. Amém. Abaixou, ele anda lá. Eu sinto a presença do Espírito. Você pode glorificar o nome de Jesus. Glória a Deus. Amém, Jesus. Eu sinto a presença do Espírito Santo. Eu estou dizendo que o seu filho não vai ser mais um no inferno. O seu filho será mais um que vai andar. Aleluia. E você o verá. Amém, Jesus. Glória a Deus. Você pode, eu lembrando, participando dessa palavra hoje, lembrei da irmã Zumira, né? A mãe da irmã Liane. Sempre orou pelos filhos. Senhor, abençoa o Maurício, visita. E sempre orando para a salvação dos filhos. Ela morreu. A irmã Zumira morreu. Eu chegava lá e estava orando para os filhos. Ela foi embora, mas a oração dela está viva. A oração do crente não morre. Aleluia. Eu já creio. Aleluia. A oração de uma mãe, ela fica viva. Irmão, se tem algo que mexe com o coração de Deus, é a oração de uma mãe e de um pai. Eu tenho orado pelos meus filhos. Ore pelos seus filhos. Continue orando por eles. A Bíblia diz que já fazer isso. Repita. Continuamente. Continuamente. É todo dia, incansavelmente. Ainda que aos seus olhos você não esteja vendo resultado. Viu? Amém? É igual a palavra, abrindo parênteses aqui, na reunião de terça-feira, o pastor trouxe uma palavra que Deus falou para Ezequiel profetizar sobre os ossos. Eu falei assim: eu vou falar com o osso nem vai me ouvir. Talvez tenha alguém na sua casa que está assim, você fala, não escuta. Mas sabe de uma coisa, a palavra que você está falando para ele, irmão, vai gerar vida, viu? Você pode ter certeza. Amém, Você Jesus. não vê. Porque quando Ezequiel profetizava, ele não via, mas havia um ruído no mundo espiritual. Toda, irmão, não é você que vai convencer, é o Espírito Santo que vai convencer e vai trabalhar no coração dele. O nome do Senhor será glorificado. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. E a Bíblia diz, irmãos, que diante dessa situação da fidelidade de Jó, de um homem ser mais rico no Oriente, de orar pelos seus filhos, Satanás não vai ficar feliz com um homem desse, não. Mas você quer saber de uma coisa? Você existe, você vive, justamente é para entristecer Satanás mesmo e alegar o coração do nosso Deus Todo-Poderoso. A Bíblia diz que o texto vai dizer aqui, irmão, que um dia, quando os filhos de Deus forem ter com ele, esses filhos aqui, é os anjos. Quando os anjos foram ter com Deus, foi também Satanás no meio deles. Aí você pergunta: pastor, mas Satanás vai a Deus, tem livre acesso a Deus? Tem. Você sabe por quê, irmão? Porque ele precisa prestar conta para Deus do que ele faz. Ele é um anjo caído, um anjo amaldiçoado, ele é Satanás, ele é Deus, mas ele não faz o que quer, ele tem que prestar conta para Deus, irmão, porque é um Deus. Deus não tem inimigo, quem tem inimigo somos nós. Glória a Deus. Deus não tem adversário e nem Amém. pode ter, irmão, porque o nosso Deus está acima de tudo e sobre nós, ele é grande. Quem é que vai guerrear contra Deus, irmão? Agora, o nosso inimigo é Satanás. Amém, Jesus. Amém. Bramando como leão, buscando quem possa tragar. Deixa eu dizer uma coisa: como é que funciona o mundo espiritual? Satanás está lá e Deus pergunta para ele. Deus é inocente. Deus perguntou só porque queria que ele falasse. Então tu vem. Você acha que Deus não sabia, irmão? Eu venho que eu vou te arrebentar por ela. Aí tem que Deus falou para ele: está observando o meu servo Jó, né? Aí Deus vai dar testemunho de Jó. Porque não há na terra ninguém semelhante a ele. E Deus vai repetir: homem sincero, reto, temente a Deus e desvia-se do mal. Você já parou para pensar? O que
Deus fala de nós lá no céu? Qual que é a missão de Satanás? Quando você peca, o diabo vai até lá acusar lá. Não é lá o seu servo, o que está arrumando? Não? Olha o que ele está fazendo? Não? O que Deus pode falar de nós no céu? Se Deus fosse dar testemunho meu, você o que ele falaria? Parou para pensar na responsabilidade dessa? Será que ele poderia dizer assim, lá, é um homem sincero, é um homem reto, é um homem fiel e também está desviando-se do mal? Será que Deus pode ser isso de nós, irmão? O que Deus tem que falar de nós no céu? Parou para pensar que testemunho nós temos dado diante dos homens e diante do nosso Senhor. Olha o mundo espiritual. Aí Deus diz, observou meu servo Jó, não há ninguém na terra semelhante a ele. Para Deus falar, irmão, que não há ninguém na terra semelhante a ele, é porque o homem é diferenciado. Detalhe, como Jó viveu antes de Abraão, Jó não tinha Bíblia para ler, Jó não tinha ninguém para ensinar ele, Jó não tinha ninguém para falar nada de Deus para ele. Ele tinha um relacionamento puro com Deus, sem nenhum tipo de ajuda humana. Agora eu fico pensando, nós, irmão, tem pastor pregando, tem amigo que você lê, tem outro pregando na internet, tem o seu líder, tem outro que faz. Mesmo assim, irmão, o povo anda numa dificuldade de obedecer a Deus e de conhecer a palavra do Senhor. Jó decidiu ser fiel a Deus. Nós não precisamos de ninguém estar atrás de nós, não, irmão. Não precisa de ninguém estar ligando para a gente servir a Deus, não. Decida servir a Deus e ser fiel a Deus, porque se você for fiel, o Senhor irá honrar a sua vida. Glória a Deus. Papai, é verdade. Eu falo como pastor. Talvez não aconteça isso aqui entre nós que está aqui, nós que estamos ouvindo essa palavra, mas tem gente que você tem que ficar em cima, não consegue servir a Deus. Servir a Deus é uma questão de escolha. Ser fiel a Deus, irmão, é algo que todo cristão, nós como cristão devemos fazer, manter a nossa fidelidade a Deus. E sozinho, quando você está sozinho, é lá que o nosso caráter cristão deve aparecer e mostrar. Quando a gente está dentro da nossa casa, é lá que o nosso caráter cristão deve ser mostrado também. Então, esse Satanás, ele disse para Deus: o Senhor deu muita riqueza para ele também. Um homem só pode ser fiel ao Senhor, não tem como, né? Tira a riqueza. Só que Deus, irmão, escuta uma coisa aqui: Deus conhece o nosso coração. Deus conhecia o coração de Jó. Deus sabia que poderia tirar a riqueza, mesmo assim ele continuaria louvando ao nome do Senhor e bem dizendo. Davi vai dizer: Senhor, o Senhor me sonda e me conhece o meu deitar, o meu levantar, de longe entende os meus pensamentos, cercas o meu andar, sem que haja uma palavra na minha boca, esse que o Senhor tudo conhece. Irmão, Deus nos sonda, Ele prova, Ele nos experimenta e vê se há verdade em nós. Deus sondou o coração de Jó e sabia que o coração de Jó não estava na riqueza, não estava nos filhos, mas estava em Deus. E aí, amém, Jesus. Agora um momento que eu não desejaria que começasse para mim, porque Deus, irmão, trabalha sem você compreender. Deus trabalha de uma forma que você pensa que Deus te abandonou, mas se você é crente fiel a Deus, ainda que esteja acontecendo alguma coisa que você não está entendendo, eu quero dizer uma coisa: não precisa entender, só confia que Deus está no controle. Amém, Jesus. O que vai acontecer agora? Jó vai ficar pobre, os filhos dele vão morrer e ele vai perder a saúde. Mas é interessante, irmão, vamos ler aqui o versículo 10, Jó capítulo 1, versículo 10, olha só. Satanás está dizendo aqui, porventura não cercaste tu de bens? Porventura tu não cercastes de servo ou de bens a ele e a sua casa, e a tudo quanto tem? A obra das suas mãos abençoaste, e o seu gado se tem aumentado na terra. O que está falando Satanás, irmão? Eu já profetizei aqui que a mão de Deus está estendida para abençoar tudo que você possui, e tudo que você tem é abençoado por Deus. Glória a Deus. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás, irmão, sabe por que Satanás falou isso? É porque Satanás sabe que o servo dele serve a ele só baseado em troca. Satanás pensou também: se as pessoas me servem baseado em troca,
As pessoas também vão servir a Deus baseado em troca. Eu te faço uma pergunta: você serve a Deus baseado em troca? Ou você serve a Deus porque você ama a Deus de todo o seu coração? Nós servimos a Deus por causa de benefício? Ou servimos a Deus porque nós o amamos de todo o nosso coração e entregamos a nossa vida a Ele? E podemos dizer: eu amo a Deus, eu amo a Jesus e eu amo o Espírito Santo. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Olha só. E disse o Senhor, agora Deus vai dizer para ele, a Satanás: eis que tudo quanto tem, eis que tudo quanto ele tem está na tua mão. Somente contra ele não estenda a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Deus falou para Satanás: ó, pode tocar nos bens. Deus, escute o que eu vou dizer, irmão. Tem muita gente com medo de bruxaria, de feitiçaria, de terreiro de macumba. Ah, irmão, a pessoa vem aqui, tem olho no corpo, a coisa não quer ir para frente. Não, irmão. A Bíblia diz que quando a sua vida não vale encantamento, não é só você, mas tudo que você possui é abençoado, é guardado por Deus. Satanás não tem direito de tocar lá, não. Porque quando a sua vida não vale olho gordo, não vale feitiçaria, não vale bruxaria, porque você é lavado pelo sangue de Jesus Cristo. É o texto que diz. Então tem muita gente com medo, sei por quê, irmão. E tem muito crente supersticioso também. Coloca um trevinho de 4 coelhos em casa, um rabinho de coelho, um elefante virado com a pão para trás. Sempre lá atrás, não foi fazer um culto na casa do irmão aí, tinha um elefante virado com a bundinha para trás. Não sei o que quiser fazer negócio, não. Sei que tem um fundamento. Eu fui virar. E ela: não! Aí eu fiquei sem graça, né? Cometi quebrar. Ela falou assim: não faz isso não, vai trazer mal do olhar, o espírito da minha casa. Eu falei: Jesus tem misericórdia. Irmão, o que protege a sua casa é o sangue de Jesus. O que protege a sua casa é o sangue de Jesus. O que protege o que você tem é o sangue de Jesus. Não é só você, mas tudo que você tem é guardado e protegido por Deus. Você pode glorificar a Deus. Tudo é abençoado por Deus. O seu trabalho é abençoado por Deus. O seu salário é abençoado por Deus. Os seus filhos é abençoado por Deus. Tudo é abençoado por Deus. E Satanás não vai pôr a mão no que Deus abençoou. Para Satanás, irmão, pôr a mão, ó, escute. Para Satanás pôr a mão num cabrito de Jó, Deus que teve que permitir. Vou repetir. Para Satanás pôr a mão em um cabrito de Jó, Deus teve que permitir. Deus teve que permitir. Agora olha só. Satanás, irmão, não pode tocar em nós. Sabe o que ele vai fazer? Ele vai usar ao derredor. Porque a Bíblia diz que ele anda ao bramando como? Buscando a quem possa? Não podemos dar brecha. Mas se ele está ao derredor, o que está ao nosso redor? Salmos 34, 7. O anjo do Senhor acampa ao redor do que os teme e os livra de todo mal. Irmão, glória a Deus. Guarda todos os dias. Sabe aquele que você pensa que é sorte? Pois é, não é sorte não. É anjo de Deus te dando livramento. Deus até te dá livramento que você nem percebe, mas Deus te deu livramento também. Aleluia. Só tu tens misericórdia. Deus dá livramento que você nem vê, irmão. É Deus. Às vezes você está no trânsito lá, né? E faz uma manobra, quer bem radical, alguém para sair de algum acidente, fala: nossa, mas eu sou bom. Mas não é nada. Foi Deus que deu o livramento, você viu no momento ali. Foi Deus que te guardou, foi Deus que te protegeu. Aleluia. Deus é tão maravilhoso, irmão, que está nos guardando o tempo todo. Aleluia. Nosso Pai, uma coisa maravilhosa. Você pode glorificar a Deus, porque tem alguém que glória a Deus, que cuida de você, que está do seu lado, te protegendo, te guardando todos os dias da sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. amém, Jesus, glória a Deus. Mas Deus permitiu, não pode tocar. Engraçado, irmão, que Satanás tocou no gado de Jó, ficou pobre. Tocou nas ovelhas, nas jumentas, nos camelos. Mas olha que coisa interessante. Sempre sobrava um para trazer notícia para Jó. Jó, roubaram os seus camelos. Jó, roubaram os seus jumentos. Jó, a casa caiu sobre os seus filhos e mataram. Irmão, sempre tem alguém para te trazer a notícia. Não tem? E às vezes a notícia é ruim, né? Sempre tem um mensageiro para te trazer a notícia ruim. Sempre.
E Jó foi bombardeado com notícia ruim, notícia ruim, notícia ruim. Sempre sobrava um para trazer a notícia ruim. Mas eu estou aqui hoje para te trazer uma notícia boa. Sabe qual que é a notícia boa que eu vou te trazer? O Senhor dos Exércitos está conosco. O Amém. Senhor é o nosso refúgio e fortaleza. Glória a Deus. A notícia boa que eu vou trazer para você hoje não é de perda, não. A notícia boa que eu vou trazer para você hoje é de ganho. Aleluia, Senhor. Amém, Jesus. Para receber essa palavra, é profético. O Senhor está acrescentando algo na sua vida. O Senhor está trazendo algo novo na sua vida. Eu, portador da palavra de Deus nesse altar, eu trago a mensagem de Deus. Tem algo de Deus chegando para a tua casa, para a tua vida, algo bom. Se você pode receber essa mensagem profética, glorifica o nome de Jesus Cristo. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Eu creio, irmão, eu creio. Eu estou esperando algo de Deus. Eu creio que tem algo de Deus vindo bom para minha vida. Eu creio. Eu tomo posse dessa palavra. E se eu fosse você também, eu tomaria posse dessa palavra. Aleluia. Louvado seja Deus. Amém, Jesus. E Jó, irmãos, vai estar no mais profundo das lutas e das dificuldades. Eu disse no início dessa mensagem, dessa reflexão. Não sei se algum de nós teremos a capacidade de passar pelo que Jó passou. Eu acredito que na Bíblia Sagrada, a pessoa que viveu, sofreu mais abaixo de Jesus foi Jó. Não teve outro. E nós não sabemos quem escreveu o livro de Jó. Não sabemos quem registrou a história de Jó. Não sabemos. Nos diz que foi Moisés. Não sabemos quem. Ou dos amigos de Jó. E se não bastasse, Jó estava naquela situação. Olha que coisa interessante. Vamos ler aqui, irmãos. Versículo de número 18. Diz assim: E estando ainda este falando, veio outro e disse: Estando teus filhos, Jó, os teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu nos quatro cantos da casa, o qual caiu sobre os mancebos e morreram. E só eu escapei para te trazer a nova. Qual que foi a reação de Jó quando o filho morreu? Domingo, irmãos, preste atenção aqui. Domingo, eu estava lá na... Como é que chama lá, Michel? O hospital lá das crianças lá? O hospital infantil das crianças. Lá estava com a dor na barriga, com febre. E domingo, depois do nós fomos para lá, eu cheguei e estava lotado, irmão. Lotado, mas muita criança, a demanda é muito grande. A saúde não consegue. A demanda é muito grande. De repente, uma criança de 2 anos lá, com 40 graus de febre, começou a convulsionar, de tanta febre. Mas houve um desespero, irmão, dentro daquele hospital. E a mãe começou a gritar, e aquela situação, o menino ficou roxo, e a respiração parou, e o coração parou, e aquela situação, o menino não voltava. E eu me impus, irmão, no lugar daquela mãe, um grito de dor, de desespero. Ela pensou que havia perdido o filho. E eu, naquele momento, eu falei, como servo de Deus, não posso ficar aqui calado, irmão. Do jeito que eu já estava no canto ali, eu levantei o canto, não queria nem saber quem estava do meu lado. Eu me dirigi a Deus em oração e clamor naquele lugar, pedindo misericórdia, coloquei no lugar daquela mãe, poderia ser um dos meus filhos. Eu tive a sensibilidade, eu falei, Senhor, que essa criança possa voltar. Mas a minha oração alta naquele lugar ali, irmão, eu orei mesmo, irmão, sem querer aparecer para ninguém, mas sentindo a dor daquela mãe. Eu Senhor, eu tenho misericórdia dessa criança, que essa criança possa voltar. E clamando a Deus ali, num desespero profundo, num clamor do fundo do meu coração. Passou uns 15 minutos e silenciou aquele lugar. A gente pensa no pior mesmo, às vezes orando, né? Nossa fé, a gente oscila às vezes, e ali é falha. Eu pensei que a criança havia morrido e que eles haviam pegado a mãe, alguma coisa assim, levado para algum lugar, porque os gritos e o choro lá estavam em desespero. Passou uns 20 minutos, ela veio chorando depois, sentou lá atrás e inconformada. E eu cheguei perto dela para conversar. Eu fiquei tão comovido. Perguntei o que eu queria. Dei uma palavra de conforto para ela. Porque é um cristão, irmão. Se tem alguém sofrendo do seu lado, você é portador de uma palavra de conforto para a pessoa que está sofrendo. Você tem palavra de ânimo para as pessoas.
Uma palavra pode levar a pessoa a levantar a cabeça, pode restalar alguém. Eu cheguei ali e falei, senhor moça, dei uma palavra de conforto para ela, perguntei como é que estava comigo, o que aconteceu. Ela me então testemunhou que passou um dos piores momentos da sua vida, mas que a criança havia voltado. Amém, Jesus. Glória a Deus. Daquela condição, que a criança havia voltado. Lógico que depois tem todos os cuidados ali, tratamento, fica ali, mas eu glorifiquei Jesus, porque o Senhor Jesus, irmãos, é um Deus fiel, é um Deus Aleluia. fiel. Não sei se por causa da minha oração, mas eu preciso crer que foi por causa sim da oração de um clamor, porque o nosso Deus é misericordioso. Eu quero dizer para você algo aqui: a tua oração pode livrar a situação da vida de alguém, a tua oração pode trazer vida para alguém, a tua oração pode mudar o cenário da história de alguém. Amém, Jesus. Porque Tiago 5,16 diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Irmão, você pensa que você é pequeno, eu sou pequeno demais, eu nem consagrado sou, não sou presbítero, não, irmão. Não precisa ser presbítero e consagrado para orar, não. A tua oração é poderosa, você é crente. Você tem que crer no poder da sua oração. Então aqui, quando Jó soube da notícia dos seus filhos, o que ele fez, irmão? Olha o versículo de número 20. Versículo 20. Então Jó fez o quê? Se levantou, rasgou o seu manto, rapou a sua cabeça, lançou-se em terra e adorou. A adoração a Deus é a melhor escolha quando você está passando provação. Se levantar é a melhor escolha quando você está no pó. Se levante, irmão. Adora o Senhor nessa prova que você está passando. Aleluia! Se levante a sua cabeça. Se levante e adora a Deus nesse período que você está vivendo. Porque a adoração é a melhor resposta para a provação. A adoração é a melhor posição que você pode ter diante de algum. Não é fácil, não. Eu digo que não é fácil. Mas a fé que você tem em Deus vai levar você a expressar a adoração em momentos difíceis que você não consegue abrir a boca. A sua fé em Deus vai levar você a dizer: bendito seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor, eu te adoro, Senhor, eu te glorifico, porque eu sei que o Senhor está no controle de todas as coisas. Quem vai adorar a Deus depois de receber a notícia que 10 filhos morreram no dia só? Uma tragédia. Quem vai adorar a Deus? Eu lembro minha mãe, quando eu perdi meu irmão gêmeos, Daniel, faleceu assim, minha mãe foi uma depressão terrível. Eu estava com 6 anos na época. Ela entrou dentro do quarto, não saiu para nada, não ia na igreja, não me levava na igreja mais. Eu chegava no quarto preocupado, parece que usado por Deus, falava assim: mãe, a senhora não vai na igreja mais? Ela ficou fechada no quarto um tempão, irmão. Uma depressão terrível. O que aconteceu? A enfermeira deu uma medicação errada para ele. E na medicação errada que a enfermeira deu, ele paralisou o corpo inteiro. Me lembro que na época eu ouvi rumores ali, né? Que perguntaram a minha mãe se ela não queria uma pessoa lá jurídica processar o hospital e aquela coisa. Ela falou: não, porque a criança morde no braço. Naquela época, numa simplicidade muito grande. Meu irmão foi enterrado no meio do mato, irmão. No meio do mato. Se viu naquela época, vai ser velado na sala da casa. Meu irmão foi velado na sala da casa. Foi enterrado no meio do mato. Há pouco tempo eu passei lá perto, eu sei que até o mato lá onde ele foi enterrado. Deus sabe o que faz, irmão. Agora, Jó não sabia nada da conversa de Deus lá em cima. Talvez muita coisa está acontecendo com você, Deus não está te revelando. José foi lançado na cova, foi caluniado, foi para a prisão, mas Deus estava falando dele lá no céu. Deus tinha um propósito. Então tem muita coisa acontecendo em cima que está surgindo efeito na sua vida e você não sabe o que está acontecendo, mas Deus manda dizer: eu estou no controle
vai vir uma prova aí, vou tirar sua riqueza, não, vou tirar seus filhos, beleza? Eu estou só te avisando, antecipando para você não ficar sofrendo muito. Tem coisas que Deus avisa, tem outras que não. Talvez você está passando uma coisa que Deus não te avisou. Mas confia, adora o Senhor. A sua resposta para esse momento é só adorar. Você pode levantar as suas mãos e expressar a adoração ao Senhor. Você pode adorar o nome de Jesus Cristo nessa noite, aleluia. Pastor, está difícil, eu não estou ganhando, mas adora o nome do Senhor. O Senhor manda dizer que na sua adoração as portas se abrirão. Na sua adoração o mal vai cair por terra. Na sua adoração Ele vai continuar provendo na tua casa, na sua família. Eu creio, o Senhor cuida de você e da sua família. Em nome de Jesus Cristo, aleluia. Jó adorou o Senhor. Depois desse contexto aqui, irmãos, vai aparecer os amigos, de Jó. Mas ao invés dos amigos aparecer para dar uma palavra de ânimo, de conforto, que é o que a gente espera, não é isso? Quando a gente está na prova, a gente quer que venha alguém consola, conforta. Nunca alguém que acusa. Mas é os amigos de Jó. Eliú vai acusar Jó. Você não está em pecado, não. Era o que Jó não queria ouvir. Jó queria ouvir o seguinte: você vai passar. Fica